Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações, pessoal. Aqui é o Felipe Andrade do canal Justiça Sem Toga e acabou de estourar uma bomba nos bastidores de Brasília que está mexendo com todo mundo. Enquanto você dormia tranquilo, Lula já estava sentado à mesa com Luiz Roberto Barroso tramando os próximos passos do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, já estão dividindo o bolo antes mesmo da festa começar. E tem mais, o PL de Santa Catarina está armando uma estratégia ousada para o Senado que pode colocar ninguém menos que Carlos Bolsonaro na disputa eleitoral. E olha que tem mais coisa nessa história toda, porque o Congresso está finalmente debatendo algo que afeta milhões de brasileiros empreendedores há 7 anos. Fica comigo até o final, porque isso aqui vai mudar sua forma de ver a política brasileira. Mas antes de continuar, faz o seguinte para mim. Se você quer continuar recebendo análises diretas, sem filtro, sem enrolação e sem aquele papo chato de jornal tradicional aqui no Justiça Sem Toga, deixa aquele like agora. Isso ajuda demais o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais gente que precisa saber o que realmente acontece nos bastidores do poder. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho e ativa o sininho, porque toda semana eu trago os fatos que a grande mídia esconde ou distorce, tá bom? Então bora lá pro conteúdo. Jantar secreto entre Lula e Barroso. Então, pessoal, vamos começar pela notícia que saiu agora há pouco e que já está dando o que falar. O presidente Lula se reuniu em um jantar particular com ninguém menos que Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. E olha, quando dois dos homens mais poderosos do país se sentam à mesa longe dos holofotes, você pode ter certeza que não é para falar de futebol ou do tempo, não é mesmo? O assunto principal dessa conversa? A sucessão no próprio STF. Isso mesmo, eles já estão discutindo quem vai ocupar a cadeira que Barroso deixará no futuro. E, gente, isso é estratégia política pura. Porque quem controla as indicações para o Supremo controla as decisões mais importantes do país. São essas 11 pessoas que decidem sobre impeachment, prisões de políticos, constitucionalidade de leis, enfim, praticamente tudo que mexe com a estrutura do poder no Brasil. E olha a ironia dessa história. Barroso é uma das figuras mais controversas do STF nos últimos anos. Um ministro que já tomou decisões polêmicas e que divide opiniões como poucos. E agora ele está ali sentado com o presidente da República, escolhendo quem vai dar continuidade ao seu legado na corte mais alta do país. É o poder se perpetuando, pessoal. É assim que funciona o jogo político brasileiro. Goste você ou não. A estratégia ousada do PL em Santa Catarina. Mas a notícia não para por aí. Enquanto Lula e Barroso jantavam em Brasília, o Partido Liberal em Santa Catarina estava armando uma jogada que pode mudar completamente o cenário político do Estado. O PL está estudando lançar uma chapa dupla para o Senado Federal nas próximas eleições. E adivinha quem é um dos nomes cotados? Carlos Bolsonaro. Isso mesmo, filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecido por sua atuação intensa nas redes sociais e por ser uma das vozes mais combativas do bolsonarismo, pode estar se preparando para disputar uma vaga no Senado. E olha, gente, isso não é coincidência, é estratégia política calculada. Santa Catarina é um estado tradicionalmente conservador, com uma das maiores votações de Bolsonaro no país. Se o PL conseguir articular uma chapa dupla com nomes fortes, incluindo Carlos Bolsonaro, as chances de fazer 1 ou até 2 senadores são reais. E mais, isso fortaleceria ainda mais a bancada bolsonarista no Congresso Nacional, criando um contrapeso ao governo Lula no Legislativo. Pensa comigo. Um Carlos Bolsonaro no Senado seria uma pedra no sapato do governo federal durante todo o mandato. Seria fiscalização, seria CPI, seria embate direto em cada votação importante. É por isso que essa notícia está fazendo todo mundo em Brasília ficar de olho em Santa Catarina, dos microempreendedores brasileiros. Agora vamos falar de um tema que afeta milhões de brasileiros e que finalmente está começando a ganhar a atenção que merece no Congresso Nacional. A correção do teto do Simples Nacional e do MEI, que está congelado há incríveis 7 anos. Pessoal, vou explicar isso de forma bem simples para todo mundo entender. O Simples Nacional e o MEI são regimes tributários criados justamente para facilitar a vida de pequenos empresários e microempreendedores. A ideia é que quem fatura até um determinado valor pague menos impostos de forma simplificada, sem aquela burocracia toda que sufoca as grandes empresas. Só que tem um problemão. O teto de faturamento, que define quem pode ou não entrar nesses regimes, está congelado desde 2018.
Ou seja, há 7 anos o limite não sobe, mas a inflação subiu, o custo de vida subiu, o preço dos produtos subiu, tudo subiu. Resultado? Milhares de pequenos empresários que poderiam continuar no Simples ou no MEI estão sendo obrigados a migrar para regimes mais caros e burocráticos, simplesmente porque o governo não atualizou os valores. E agora, finalmente, o Congresso está debatendo a correção desses tetos. Se isso passar, vai ser um alívio gigantesco para quem trabalha por conta própria, para quem tem uma pequena loja, para quem faz bolo em casa, para quem presta serviço como autônomo. É gente real, trabalhadora, que acorda cedo todo dia, tentando ganhar a vida honestamente e que merece um sistema tributário justo. O caso Felipe Martins e a questão dos documentos. E para fechar essa rodada de notícias, tem mais uma que não pode passar batido. A defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional da presidência durante o governo Bolsonaro, está questionando a legitimidade de documentos usados no processo contra ele. Segundo as informações que vieram à tona, a defesa aponta que documentos tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil que foram usados na acusação apresentam fragilidades e irregularidades. Isso é extremamente sério, gente, porque se documentos ilegítimos estão sendo usados para sustentar um processo judicial, estamos falando de uma violação clara do devido processo legal. Felipe Martins é um dos alvos da operação que investiga supostos atos antidemocráticos ligados ao governo anterior. Se a defesa dele conseguir provar que os documentos são mesmo ilegítimos, isso pode desmoronar boa parte das acusações. E mais, pode abrir precedente para questionar outros processos similares que estejam usando o mesmo tipo de documento. É aquele tipo de caso que a gente precisa acompanhar de perto aqui no Justiça Sem Toga, porque mexe com direito à defesa, com segurança jurídica e com a credibilidade das instituições. Olha, vou ser bem direto com vocês aqui, como sempre sou. O que a gente viu nessas notícias de hoje é a política brasileira no seu estado mais puro. Articulação nos bastidores, estratégias eleitorais sendo montadas com 2 anos de antecedência e o povo brasileiro, no meio de tudo isso, tentando sobreviver com um sistema tributário congelado há 7 anos. Esse jantar entre Lula e Barroso me preocupa, porque quando o presidente da República senta com o ministro do STF para discutir sucessão, a gente sabe que não é uma conversa técnica, é uma conversa política. E o STF deveria ser independente, deveria estar acima das disputas partidárias. Mas a realidade é que as indicações sempre foram, são e provavelmente sempre serão políticas. E isso é um problema para a democracia brasileira. Por outro lado, ver o PL se movimentando em Santa Catarina mostra que a oposição está viva e organizada. Carlos Bolsonaro no Senado seria, sem dúvida, um nome forte para o embate político. Pode concordar ou discordar dele, mas é inegável que ele tem base eleitoral e potencial de vitória. E sobre o Simples e o MEI, cara, isso deveria ter sido resolvido há muito tempo. 7 anos de congelamento é inadmissível. Enquanto os políticos brigam por poder, o pequeno empresário está lá quebrando a cabeça, tentando pagar imposto e não fechar as portas. É revoltante. E você, o que acha disso tudo? Você acha certo o presidente discutir indicações para o STF com o ministro? Você acredita que Carlos Bolsonaro deveria disputar o Senado? E sobre o Simples e o MEI, você conhece alguém que está sendo prejudicado por esse congelamento? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Eu leio todos e faço questão de responder o máximo que consigo. Se esse vídeo aqui do Justiça Sem Toga te ajudou a entender o que realmente está acontecendo nos bastidores de Brasília, deixa aquele like para fortalecer o canal. Compartilha com seus amigos, com sua família, porque informação de qualidade precisa circular. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. Valeu pela audiência, até o próximo vídeo aqui no Justiça Sem Toga. Um forte abraço e fique com Deus.